Bom, vocês ouvem muito falar, tanto eu quanto outros profissionais, né, sobre cirurgia íntima, tá um tema muito comum. E pequeno lábio geralmente é o foco, o grande lábio geralmente ele é deixado um pouco de lado. O fato é que muitas mulheres mandam dúvidas e têm queixas dessa região aqui, ó. Então são os lábios externos, tá? Por flacidez, por rugas, né, por esvaziamento, fica murchinho, ou algumas mulheres perderam peso e aí realmente não fica um aspecto legal, dá uma sensação de envelhecimento muito grande. Então, existem várias técnicas, algumas, a base é a gente aumentar o volume para esticar a pele e voltar a ter aquele aspecto, só que elas não atendem todas as pacientes, porque algumas mulheres, elas querem a vulva mais sequinha, com menos volume, então aí a gente acaba caindo realmente nos procedimentos com laser, para fazer essa retirada de pele e restaurar. E aí quando a gente tem essa região, né, com excesso de pele, seja porque realmente a pessoa tem aquele excesso de pele ou porque perdeu o volume e aí deu o aspecto, né, de enrugado, a gente pode sim fazer o procedimento cirúrgico em que a gente vai estar escondendo os lugares de incisão. Então a principal é no sulco, entre o pequeno e o grande lábio, então é bem nessa região aqui que esconde. E a gente faz uma retirada em semilua, né? Retira o excesso de pele, escondendo a cicatriz aqui pra dentro. Em alguns casos, a gente faz a incisão até aqui ao final e sobe um pouquinho pra lateral, fazendo um sulco aqui nessa região também, para que a gente consiga descer um retalho maior. Então, tudo depende do tipo de excesso de pele, né? Do tipo de aspecto da anatomia que a paciente tem, pra gente estar decidindo realmente qual a melhor abordagem. Existe ainda a possibilidade de acesso superior. Então, vamos supor, a pessoa tem uma cesárea, às vezes não gosta muito da cicatriz, ou teve alguma cirurgia de abdômen inferior que quer arrumar, ou às vezes não tem, a gente vai fazer a incisão realmente para produzir o corte e puxar e fazer o lifting, né? Então, a gente puxa essa região aqui. Só que muitas vezes isso não adianta, porque é comum a mulher ter a queixa de flacidez nessa região e não ter aqui. Então, essa de puxar vai funcionar melhor para a mulher que tem aquele excesso nessa região aqui, tá? Mas quando isso não acontece, não existe aquele coxinho, não existe uma cicatriz para arrumar, e a pessoa tem um excesso muito aqui, realmente essa abordagem não é a melhor decisão. É importante também, eu vou estar gravando para vocês falando sobre abdominoplastia, né? Tem muita mulher que faz abdominoplastia e não sabe, né? Alguns profissionais não comentam o impacto estético na vulva que vai acontecer quando é puxada, né? Qualquer abordagem, qualquer procedimento feito em vulva, a gente sempre precisa pensar, né? Qual o impacto que ele vai ter nos tecidos em volta, qual o impacto ele vai ter nas estruturas, porque às vezes a gente diminui uma coisa e dá a impressão de que a outra vai aumentar, e aí ao invés de a gente fazer um benefício, a gente vai estar prejudicando o aspecto da paciente. Então, a gente sempre tem que levar tudo isso em consideração. Então, não é toda paciente que vai ter excesso de pele que a abordagem de lábio maior vai ser daquele jeito específico. A gente precisa realmente conhecer várias técnicas e estar aplicando, é o que eu sempre reforço aqui, né? E estar aplicando o que vai dar o melhor resultado naquele cenário. Esses procedimentos cirúrgicos de grande lábio, eles são feitos com anestesia local em consultório, tá? O único que a gente não faz com anestesia local é o que dá abordagem abdominal. Muitas vezes acaba indo para o cirurgião plástico também para fazer. Agora, todas as abordagens de grande lábio, elas podem ser feitas com anestesia local e laser, tá? Seja fazendo a cirurgia no modelo que esconde a cicatriz nessa região, como sendo nos externos, tá? São procedimentos com risco baixo, pode dar infecção, hematoma, mas não são frequentes, são bem raros na realidade. O que a gente precisa é de um cuidado bem interessante, bem dedicado ali no pós-operatório, porque quando a gente fala da cirurgia íntima, do pequeno, do capuz, que é essa parte interna, são regiões que cicatrizam muito fácil. Quando a gente fala do grande lábio, a gente já está falando de um epitélio ali, de um tecido superficial, que a característica já se aproxima à pele normal. Então, ela já tem um potencial maior de deixar marca. Então, é muito, muito importante ali a gente fazer um cuidado no sentido de não ter tensão na região. Então, existem técnicas mais modernas para compensar isso, né? E a gente realmente fazer a incisão no lugar mais adequado para que não deixe marca. Fazer num lugar que vai esconder
Então tem todo um treinamento para isso. E além disso, o cuidado no pós-operatório para realmente não fazer exercício precocemente, não retornar à atividade sexual precocemente, para garantir que a cicatriz tenha um aspecto mais suave possível. Quem já tem tendência a fazer cicatriz, né? Quando a gente fala de grande lábio, eu às vezes mudo um pouquinho a técnica para poder esconder, utilizando mais áreas de tecido ali de mucosa de transição para realmente ter um resultado melhor.